Oi, gente! Chegamos para o segundo vídeo aqui do canal. E nossa, eu tô muito feliz. Primeiro de tudo, né? Que no vídeo anterior, meu arroba do Instagram tava de um jeito. Agora mudamos. Afinal, temos aqui o canal O Que Gil. E aí, o meu arroba agora está O Que Gil. Então, se você me procurou e não me encontrou, foi por causa disso, né? A gente fez a alteração depois que o primeiro vídeo, né? O vídeo 0, foi publicado. Então me procura lá no Instagram, @oquegil. Por quê? Temos o nosso canal do YouTube e a gente se encontra toda quinta-feira às 9 da noite. Mas diariamente eu posto uma gracinha lá, né? Então me acompanhe também no Instagram. E, gente, o que foi isso? Uma semana do nosso canal aqui, pensado com muito amor, e enfim, e só vibe boa. Então eu quero agradecer muito a todo mundo que já se inscreveu, que curtiu o vídeo anterior, que ativou o sininho. Eu não tinha nem pedido isso, né? Ativa o sininho então já de agora e já se inscreve de agora, né? E aí o que eu pensei? Na postagem anterior, vocês colocaram muitos comentários, né? Algumas pessoas já colocaram ali mais ou menos o que queriam ver e tudo mais. Só que esse vídeo, ele é o vídeo dos fatos sobre mim. E por que eu não botei a numeração? Porque tem tantos fatos, né? E um fato que está interligado ao outro, então são fatos sobre mim. Vou compartilhar aqui com vocês e o nosso combinado é o seguinte: a partir de agora, você vai prestar atenção nos fatos que eu vou aqui apresentar para vocês. E aí você coloca no comentário seu, qual fato te chama mais atenção para que eu possa aprofundar em vídeos posteriores. Eu quero contar com vocês, porque, de fato, faz sentido porque tem alguém aqui assistindo. Então vamos lá? Simbora! Primeiro de tudo, o meu nome é Julia, e eu já falei pra vocês que nem meus pais me chamam assim, né? Na verdade, minha mãe queria botar meu nome Julia com J, por causa de uma professora que ela tinha. Então vejam que a minha profissão já está, né, antes mesmo do meu nascimento. Meu nome ia ser Maria Júlia. E quem me registrou foi o meu tio, que ele já é falecido, né? Eu não tenho tantas lembranças dele, porque quando ele faleceu eu só tinha 2 anos. E ele impediu minha mãe de colocar meu nome Maria Júlia. E aí, inverteu. A minha família diz que eu aprendi a cantar antes de aprender a falar. Apesar de todo esse rolê com o meu nome, eu não gostava muito dele, porque por muito tempo. Pelo motivo de os meus colegas, né, meus amigos, meus colegas, eles não me chamavam por apelido. Desde que eu nasci, o meu apelido da minha família é Ju, ou Juju. Mas os meus amigos, eles não botavam apelidos. E por falar em amizades, eu tenho péssimas experiências com amizades, né? Então, o meu histórico, ele não é muito legal. Inclusive, quando eu entrei na faculdade, eu entrei no objetivo de não aprofundar a amizade com ninguém. No tempo da escola, eu amava história. Era a minha matéria favorita. Tanto é que meu primeiro e-mail era historiadobrasil10@hotmail.com. Ai, só que aí, o outro fato é o seguinte, que eu criei um trauma com história, porque uma vez um menino mais, assim, ele tinha tudo pra ser repetente no ano seguinte. Ele me pediu fila na hora da prova de história, porque eu era a melhor aluna, eu sempre tirava 10 e tal, eu era a única que ficava interagindo com o professor, uma das únicas, né? E aí ele me pediu uma fila, dei a resposta errada. E o meu professor me pegou filando e marcou a minha prova, que eu tinha tirado 10, mas ele me deu 7. Eu tenho muitas memórias na escola, né? Inclusive, eu amo estar na escola, até hoje. Inclusive, minha profissão, eu acho que eu tô nessa profissão porque eu amo o ambiente escolar. E eu era uma aluna muito ciumenta, muito. Então eu tinha muito ciúme dos meus professores. E ao mesmo tempo, por ter esse ciúme, eu fazia uns jogos com os meus professores. E depois eu descobri que todos eles sabiam disso. Quando eu vejo um aluno me afrontando, eu sei que ele gosta muito de mim a ponto de fazer aquilo. Quer dizer, pelo menos eu acredito nisso, já que eu fui uma aluna assim. Um outro fato sobre mim é que eu acho que signo é uma coisa muito de coincidência. Signos. Só que, gente, eu tenho muita coincidência com o meu signo. Então, eu sou do signo de Áries. Minha avó materna comprava muitas roupas pra mim, assim. Tipo, eu ficava na casa dela e minhas roupas ficavam na casa dela. Só que eu sempre fui uma criança grande. Até hoje, eu sou uma pessoa grande. Então, eu tenho 1,74, o meu pé é grande, enfim. Sempre foi difícil arrumar roupa pra mim. Pra vocês terem uma noção, eu lembro muito claramente. Quando eu fiz 8 anos... que a minha festa foi laranja e amarelo. Não tinha tema, o tema era cor, essas duas cores, né?
E eu tinha 8 anos e eu vestia 16. Naquele tempo, quando eu era criança, eu lembro muito que minha avó comprava roupas na seção masculina, porque não achava pra mim. O fato de eu precisar usar roupas masculinas pra ter uma peça de roupa pra mim, seja sapato ou roupa, isso foi muito difícil pra mim aceitar. Eu nunca me sentia bem com o meu corpo. Às vezes eu olho minhas fotos de muitos anos atrás e eu fico me lembrando de como eu me sentia naquele corpo. Eu me sentia muito gorda, eu me sentia muito fora do padrão, porque de fato eu era fora do padrão e eu demorei a me aceitar por causa disso. Eu não sei se por esse fato de eu ser fora do padrão, eu acho que seja. Eu sempre tive uma relação muito boa com meninos, então a maioria dos meus amigos, né, eram meninos, a maioria mesmo. Eu dava muito valor aos amigos e eu não dava valor pra minha família. Quando eu tava na 8ª série, que agora se chama-se 9º ano, eu escolhi um curso técnico por causa dos amigos. Então, na minha vida, eu sempre fui muito vulnerável, muito assim, banda voou, né, pra ir na onda da galera. Meus amigos acabaram entrando realmente no curso, mas eu errei o turno. Eu coloquei a minha inscrição pra turma da manhã e meus amigos pra tarde, e acabou que a gente nem ficou junto. Eu comecei a sonhar a ser estudante do IFPE. E por eu ser uma pessoa muito competitiva desde sempre, eu queria o curso mais concorrido. Aí naquele tempo era o curso de Segurança do Trabalho. Eu reprovei o primeiro ano por causa do IF, para poder entrar lá. O tempo que eu passei no ensino médio dava para fazer o ensino médio 2 vezes. Eu sofri um acidente quando eu fiz o curso de eletromecânica. Antes de fazer esses cursos que eu já comecei a falar, eu era viciada em MSN. Então, eu sei digitar muito bem e muito rápido. E eu tinha um relacionamento virtual. Minhas bandas favoritas são Titãs, por influência do meu pai. Eu sou apaixonada. Esses dias mesmo eu tava assistindo Caldeirão e tinha Titãs. Gente, eu fiquei arrepiada na hora, porque eu tenho muitas lembranças da infância ouvindo Titãs. Então, é uma das minhas bandas favoritas. Só que a banda top 1 é o Teatro Mágico. Eu amo. Indico, vá pesquisar. Eu sempre fui muito boa em exatas, então sempre fui muito boa em matemática, sempre, quando eu tava nos cursos, né, de eletromecânica e do IFPE, eu sempre me dei bem nessas disciplinas de exatas. Física, química nem tanto, mas matemática eu sempre fui muito boa. E é muito interessante falar sobre isso, porque quando eu tava me preparando pro Senai IF, hoje em dia, gente, não tem nem mais vestibular pro Senai. Eu nem sei se existe, eu acho que nem existe mais, porque eu fiz o vestibular do Senai em 2009. E aí o do IF eu fiz em 2009 e 2010. E aí, naquela época, nessas provas só caíam português e matemática. E no Senai tinha redação, no IF não tinha. E aí, eu passei muitos anos, um total de 2, mas foram muitos, porque eu só estudava português e matemática. Depois que eu entrei no IF, eu conheci um professor de inglês, que ele gostava muito da minha turma, e ele me convidou para participar de um grupo de estudos. Isso eu estava lá no ensino médio, no IF, e eu participei desse grupo de estudos, que era sobre História Social do Português de Pernambuco. Detalhe, eu não fazia a mínima ideia que eu ia fazer letras, afinal, o meu caminho estava nas exatas. E o outro fato é que, com esse grupo, eu passei 7 dias na Dinamarca, apresentando trabalhos e convivendo com pessoas, né? Um mini intercâmbio. Quando eu tava nessa viagem na Dinamarca, foi meio que um destrave na minha vida, porque eu já tinha terminado o meu curso no Senai, eu tava só no IF, porque teve um tempo que eu tive que conciliar os dois. E aí, quando eu consegui a viagem, tipo, assim, no sentido de que já tava tudo certo, tudo confirmado pra viajar, eu consegui o meu estágio em mecânica. E aí eu disse, vocês podem esperar eu voltar da Europa pra poder participar do estágio? E eles, nossa, claro! E detalhe, viu? O pessoal do estágio gostava muito de mim, porque depois de ter entrado, logo após, eu sofri um acidente de moto. Eu e Lucas. Como eu disse pra vocês, o outro fato é que eu passei um bom tempo conciliando várias coisas, fazendo malabarismos com os meus horários. Então, antes eu conciliava escola com preparatório para o Senai IF. Quando eu passei no Senai, eu conciliava Senai, escola, que inclusive eu reprovei no ensino público, tá? Reprovei, porque eu faltava, reprovei por falta mesmo. E conciliava o Senai, escola, que eu meio que deixei de lado, e o preparatório para o IF. Depois, Senai e IF. Depois, IF e estágio. Depois, trabalho e preparatório para o vestibular. Então, sempre foi assim. É sério, até um dia desse. Por estudar no IF, o ensino sempre foi muito puxado. E aí, o que acontece? Eu passei no vestibular sem ter estudado exatamente para o vestibular. Eu estudava para as disciplinas e isso me levou à aprovação.
Foi uma coisa que eu nem esperava. Inclusive, eu me dediquei muito no IF, muito mesmo. Eu nunca reprovei nenhuma disciplina lá. Só que minha ficha 19, que é o documento que mostra que você concluiu o ensino médio, não é pelo IF. Porque eu vivi muita coisa traumatizante no período do IF, muita mesmo. E eu não quis nada de lá. Então, não fiz estágio, eu não tenho nenhum documento que comprova que eu estudei lá. Então, minha ficha 19 é pelo Enem. Quando eu terminei o IF, eu já estava trabalhando na área de mecânica. Por quê? Veja só, o pessoal do estágio me adorava. Esperaram eu voltar de viagem, eu sofri um acidente, eu continuei no estágio. Depois, eles mesmos me indicaram para uma vaga de trabalho. Então, eu saí do estágio e já fui para um trabalho, trabalhava numa oficina. E quando eu tava na oficina, já era o ano do vestibular, que eu ia fazer valendo mesmo, né? Porque da outra vez eu tinha passado, mas assim, eu não sabia o que eu queria. E aí, trabalhando, eu tive um surto. Surtei e pensei, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Foi uma crise existencial muito séria. Que eu era a única mulher trabalhando naquela oficina, eu tinha só 18 anos e eu era formada em técnica eletromecânica. Então, os outros funcionários me viam como uma ameaça. Eles tinham idade de ser meus avós, de serem meus avós, meus pais, e isso intimidou eles. Eu não tinha nem banheiro feminino para usar. A sorte era que a oficina era uma empresa grande, era uma empresa terceirizada, e no lugar que eu trabalhava tinha um administrativo. Então eu usava o banheiro do pessoal do administrativo, então eu tinha que subir escadas e tudo mais, porque na oficina mesmo não tinha banheiro feminino. Com essa mudança brusca da minha área de trabalho, né, como eu estava muito encaminhada para engenharia, minha família e meus amigos, alguns deles, né, e uma parte da minha família, não apoiou a minha decisão de ser professora. E aí o que acontece? Quando eu parei para pensar no que eu gostava de estudar, né, que eu lembrei português e matemática, conciliou de começar a dar aulas na EBD, na minha igreja, né? Então eu sou ratinha de igreja desde criança e eu segui até hoje, eu sou assim, né, vivo na igreja. E eu descobri que eu queria ser professora na igreja. Então eu gostava de português e matemática e sabia que eu gostava de ensinar. A igreja me ensinou muitas coisas além da minha profissão. Então, por exemplo, eu tenho muita facilidade em falar em público e eu aprendi isso na igreja. Então não tenho nenhuma timidez com isso, porque eu sempre trabalhei em vários ministérios, então isso eu aprendi estando lá. E lidar com pessoas, né? É claro que a gente tem uns surtos aqui e ali, mas tudo isso eu aprendi servindo dentro da igreja. Então a igreja, assim, é um ambiente formador, assim, pra minha vida. A minha primeira experiência dando aula foi dando aula de reforço para o meu primo. Eu comecei a ganhar outros alunos. E aí comecei dando aula de reforço de matemática. Minha primeira aula em escola foi dando aula para crianças. Então, assim, crianças de 3 anos. Eu dava aula de inglês. Por quê? Eu tive aquela experiência do intercâmbio, né, na Dinamarca e tal. Então eu comecei a faculdade, já trabalhava. Então no meu primeiro dia de aula eu já tinha ido do emprego. Depois que eu saí dessa escolinha, eu fui dar aula de inglês também, inglês e espanhol e artes, porque, enfim, né, gente, coisas, não sei. Eu tinha passado em letras português, mas consegui uma vaga para dar aula de inglês, espanhol e artes em um engenho aqui na minha cidade. Inclusive, vamos chegar nesse fato de que eu já fui agredida fisicamente e também sexualmente por alunos. Por exemplo, eu tive a experiência de dar aula para um aluno de 14 anos no 6º ano, e não era no engenho, já era aqui, uma escola aqui na cidade mesmo, aqui perto onde eu moro. E o aluno era analfabeto no 6º ano. Então, o outro fato é que eu entrei em depressão por conta de toda essa sobrecarga. E eu demorei ainda pra cair mesmo em depressão. Meu pai é muito tirador de onda. Muito do que eu sou, desse jeito que eu tenho, é do meu pai, né? Nós somos muito parecidos, assim, em relação à personalidade, desse jeito, assim, de resenha. Eu tive um namorado sério, que é o meu marido, né? Atualmente. E eu comecei a namorar com 16 anos. A gente primeiro começou a namorar para darmos o primeiro beijo. E foi uma loucura, porque ele não queria me beijar. Eu casei estando na universidade. E nós construímos a nossa casa, né? Então a gente, do nada, Deus fez tudo. Então a gente construiu uma casa do zero. Eu só tive contato com leitura literária dentro da universidade. Eu entrei na faculdade por causa da gramática. Então isso também ajudou nesse susto com a literatura. Porque a gente tem uma cobrança de leitura muito grande, não só literária, mas a gente tem essa cobrança de leitura, e eu tomei um susto, porque eu entrei por causa da gramática, né?
Gente, eu falo demais. É isso. Esse é o último fato, que eu nem precisava falar aqui, porque vocês podem perceber aí que eu falo muito mesmo. Mas eu queria fazer um apanhado de várias coisas. Tem outros fatos, mas vamos parar por aqui? E já tem aí um bom cardápio para você escolher qual é o fato que você quer que eu aprofunde no próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários, por favor. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você quer ajuda para dizer, não, eu quero que Júlia grave sobre esse assunto, pede pro seu amigo curtir seu comentário ou fazer o comentário igual, enfim. Compartilha esse vídeo para que as pessoas possam vir aqui, conhecer um pouco mais sobre esses fatos, porque na verdade, gente, esse canal não é apenas sobre mim, mas é sobre assuntos relevantes, importantes, que eu acho, né, assim, que não são tão falados, mas que precisam ser falados. E esse é o lugar que eu quero dar voz a esses assuntos que pra mim são muito caros. Então se tiver algo além que vocês querem ver aqui no canal, deixa aqui nos comentários, porque aí ajuda pra que o conteúdo aqui seja ainda mais interessante pra você que está me assistindo, tá certo? Muito obrigada por assistir até aqui, tá, gente? Um beijo pra vocês e até semana que vem.